Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, voltamos, né? Acabaram-se aí o descanso, então vamos retornar, tá? E eu retorno falando um pouquinho para vocês sobre energia e meio ambiente, assunto que tá lá disponível no capítulo 8 do livro de vocês, na página 98. Então, quem tiver alguma dúvida, dá aquela bisoiada no capítulo, tá certo? Vamos comigo? Antes de entendermos um pouco sobre o que é energia e qual é a energia mais utilizada aqui no Brasil, tá certo? Vamos fazer uma viagem no tempo para ver a evolução da energia ao longo do tempo histórico, do tempo do surgimento do homem. No início, o desenvolvimento do ser humano estava intrinsecamente ligado aos tipos de energia que teve acesso. E qual era o tipo de energia que ele tinha acesso naquele período, num período pré-histórico, né? Num período do homem paleolítico, do homem neolítico, era o fogo. Então, o fogo é a primeira forma, a primeira expressão de energia utilizada pela humanidade e que vai trazer uma revolução, porque o homem, nesse momento, a partir do momento, né, que ele passa a dominar o fogo, ele deixa de ser caça e passa a ser caçador. Então, o domínio do fogo foi extremamente importante para o homem primata, para o homem daquele período, tá certo? E foi essencial porque foi assim que ele começou a constituir suas cidades, começou a formar suas ferramentas e assim sucessivamente. Só que o ser humano é um ser por natureza curioso, né? Então, o fogo era apenas o início daquela produção energética, ele precisava de mais. E ao longo do tempo ele vai construindo, ao longo de sua história, vai descobrindo, na verdade, elementos que vão proporcionar uma energia maior, uma combustão maior, uma queima maior, porque antes ele usava o graveto vegetal, depois o homem curioso passou a descobrir o carvão mineral, que vai ser extremamente importante, principalmente no século XVIII. A gente sai do início da formação das civilizações para o século XVIII. Por quê? Porque vai ser um momento de grande revolução, de mudança. Nesse intervalo de longo tempo, o homem utilizava óleos, utilizava madeira e saía buscando outros minérios que tivessem o mesmo objetivo de combustão, de queima ou de energia, tá? Então, o carvão mineral ele vai trazer uma verdadeira revolução. Por quê? Porque ele vai ser utilizado na Revolução Industrial que ocorre no século XVIII. Ele vai alimentar as máquinas a vapor. O homem ele deixa de praticar o artesanato, o manual e passa a praticar a indústria, a produção em grande quantidade. Isso vai trazer uma revolução, veja o nome mais uma vez, uma revolução na mudança de hábitos e na forma como o homem enxerga, né, o meio ambiente, enxerga o planeta e a produtividade em si, tá bom? Então é nesse momento que o ser humano ele consegue, tá, produzir produtos manufaturados em grande quantidade, como tecidos, ferramentas e outras máquinas, e isso de fato vai trazer uma mudança no comportamento humano muito grande, tá? É claro que tudo isso por intermédio das máquinas, tá? Por intermédio das máquinas a vapor, no caso, porque era utilizado o carvão mineral. O homem vai reduzir o tempo, o deslocamento entre as cidades e países, vai encurtar a distância, começa a utilizar novas ferramentas, deixa o cavalo e o gado de lado, lá do passado, né, e passa a usar trens, começa a se projetar ideias de automóveis e assim sucessivamente, tá? Grandes revoluções foram proporcionadas graças à descoberta do carvão mineral, que vai ter uma potência de combustão muito grande, tá certo? Hoje, é claro, utilizamos mais o petróleo, né? Mas enfim,
Nesse mesmo período, né, juntamente com o carvão mineral, o homem, como eu já disse a vocês, um ser muito curioso, ele vai descobrir que represando rios, tá? E utilizando a força da água, ele pode produzir uma energia chamada de energia hidroelétrica, que, coincidência ou não, é a energia mais utilizada aqui no Brasil. Isso porque o Brasil vai ter um conjunto de rios muito grande, tá certo? Então a energia mais produzida aqui no Brasil é a energia hidroelétrica, aquela que é utilizada através da força das águas dos rios. Professora, por que não a força da água do mar? Porque a água do mar, ela possui muitos sais minerais que acabam corroendo o material do qual é feito as turbinas, que são hélices semelhantes a um ventilador, enormes, tá? Que são movidas através da força da água, e o movimento da hélice, o movimento circular da hélice em alta velocidade produz aí correntes elétricas que são canalizadas em fios, tá certo? Transformadas e depois levadas até as nossas casas, beleza? A energia elétrica era mais nobre do que o carvão, pois sua conversão em outra forma de energia só era conseguida de forma muito eficiente, ou seja, a energia elétrica mais eficaz, tá certo, do que a energia vinda da combustão, tá? Menos poluente, mas não degradante. Por quê? Porque ao longo dos muitos anos, veja, século XVIII, hoje estamos no século XXI, 200 anos aí se passaram, né? 200 anos se passaram em média. O que acontece, tá? Houve uma degradação dos rios. Por quê? Porque eles utilizam as águas do rio, mas para isso eles têm que bloquear, ou seja, formar as famosas, né, barreiras, tá? As barreiras que vão canalizar, que vão concentrar as águas ali, tá certo? As represas, né? E depois serão abertas as turbinas para que aquela água que foi utilizada nas turbinas ali para produzir energia seja liberada. Só que aquela água que é liberada, tá certo? Ela aquece com o movimento das turbinas, e isso faz com que muitos animais que habitavam aquele ambiente acabem aí a não suportar as altas temperaturas, tá certo? Então há uma degradação do ambiente através desse tipo de energia, que é a energia mais utilizada aqui no Brasil, tá certo? É claro que, né, o homem, como ser curioso, dito desde o início desse vídeo, ele não parou. Então ele acabou descobrindo o petróleo, o famoso ouro preto, né? O petróleo também vai ser uma fonte de combustão, né? Uma fonte de energia muito utilizada. Não estou dizendo que é benéfica, eu estou dizendo que é utilizada porque tem um alto potencial, tá certo? Tem um alto potencial, mas não é encontrada em grande quantidade. Se não é encontrada em grande quantidade, acaba se tornando uma energia cara, tá certo? Por isso que petróleo hoje é conhecido como ouro preto, porque é muito caro a utilização do petróleo e ele vai servir para inúmeros derivados, tá certo? E acaba sendo aí prejudicial à saúde e ao meio ambiente em grande parte, tá? Mas também é utilizado. Século XX iniciou-se o uso em escala do gás natural, tá certo? Ele tomou espaço aí do carvão nas termoelétricas, tornando-se aí o energético que mais cresce em utilização no mundo, né? Então veja, já tem aí o gás natural, que também é produzido, advindo de lá do petróleo, tá? Então esses chamados combustíveis fósseis, que foram formados graças, né, à morte de grandes animais como os dinossauros, tá? E esses dinossauros eles acabaram morrendo, né, a céu aberto, e com o passar do tempo eles foram cobertos por uma camada de sedimentação proveniente da rocha sedimentar, que foi decantando
aumentando e, com o passar do tempo, se transformando nos verdadeiros poços de petróleo, tá? Então quer dizer que no passado, professora, cemitérios de dinossauros, né, onde os dinossauros eram mortos e tal, cemitérios de dinossauros hoje se transformaram em poços de petróleo, sim, tá? Porque o petróleo, o carvão mineral, assim como o gás natural, entre outros, são considerados combustíveis fósseis, tá? Ou seja, eles foram originados através da morte de algum vegetal ou animal. O carvão mineral foi da morte, digamos assim, das árvores enormes que habitavam o período, né, Jurássico, o período em que os dinossauros viveram aqui no planeta Terra. E o petróleo, propriamente dito, advindo aí da morte dos seres, dos animais, dos dinossauros, tá certo? Ainda nessa viagem ao tempo, o homem, em sua infinita curiosidade, acaba descobrindo a energia nuclear, né? A energia nuclear que é utilizada em grande parte em países ali da Ásia, em países da Europa, no Brasil, né? Na região do Rio de Janeiro, em Angra 1, Angra 2 e até Angra 5, eles fazem testes de energias nucleares. Não é muito utilizada, é uma energia cara, é uma energia que produz radioatividade, ela é negativa para a saúde humana, tá certo? Mas é uma energia que é bastante utilizada em outros países por falta de petróleo, de carvão mineral, de rios que tenham o potencial para produção de energia elétrica, tá? A questão dos ventos, a questão do sol, então tudo isso aí acaba fazendo com que alguns países venham a aderir à energia nuclear, tá bom? Hoje o seu uso ele é repensado, isso graças, né, aos grandes maus que a energia nuclear ela traz. Afinal de contas, né, na história da nossa humanidade, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, que vai ser posta, enfim, né, um ponto final na Segunda Guerra Mundial com a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki no Japão, que vai destruir as cidades, tá certo? E vai ter radioatividade até os dias atuais, tá bom? Mas a energia não é apenas isso, né? Quando a gente fala em energia, a gente vai englobar uma série de coisas. E que série de coisas seria isso? A energia, ela nos rodeia, ela está em toda parte, tá? A partir do momento em que a gente vê uma criança muito elétrica, inclusive o 7º ano, quando está geralmente, na maioria de todas as vezes, bem elétrico, né? Nossa, vocês estão cheios de energia, né? Esse homem aí bocejando, acho que eu não estou legal, estou sem energia, né? Esse gatinho aí fofinho, vou dormir para recuperar as minhas energias. Então a gente pode ver que energia não é apenas a produção de algo, né? De algo que vai gerar eletricidade, vai mover máquinas, automóveis e assim sucessivamente. A energia ela está no nosso dia a dia em todas as situações e ela pode estar associada tanto à saúde como a uma atividade que possamos fazer durante o dia, tá certo? Logo, eu posso entender energia como a capacidade de realizar um trabalho, né? Seja ele do nosso cotidiano, seja ele do nosso dia a dia, seja ele para a produção de energia que vem da água, que vem das marés, que vem do sol, que vem enfim, tá? Os diversos tipos de energia existentes, tá? Até a própria plantinha, ela produz energia através da fotossíntese, que é um processo natural aí de conversão, né? A produção de fotossíntese, a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Então veja que até mesmo o ser que a gente pensa que ele está lá paradinho, não está produzindo nada, ele está ali, ó, exercendo a sua função importantíssima, que seria a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Então veja, nada no nosso planeta é desperdiçado. Tudo tem uma função específica, tá bom? Nessa lógica, podemos aí classificar a energia,
tá? Em fontes primárias e em fontes secundárias. O que seriam as fontes primárias, tá? Aquelas que vêm livremente da natureza, certo? Por exemplo, a energia solar, a energia hidrelétrica, né, a energia eólica, a energia que vem dos combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e etc. E as energias aí que são consideradas secundárias, tá? Que seria que tipo de energia? Seria uma derivação da energia anterior, tá? A eletricidade. A eletricidade você não vê, né, pingar pingos de água. Você vê a transformação, é a força da água que produz correntes elétricas que serão canalizadas em fio que chegarão até as nossas casas. A gasolina, ela não vem pronta, purinha, não, tá? Ela é derivada do petróleo bruto. Aquele petróleo que houve um derramamento, que foi um escândalo, principalmente aqui nas praias do Nordeste, que acabou aí matando inúmeros animais, né? E teve até um mutirão de pessoas tentando retirar o petróleo bruto, porque houve um derramamento no mar e tal. Então tudo isso acaba se tornando energia. Umas fontes são primárias, outras fontes são secundárias. Todas elas são utilizadas no Brasil, com exceção da energia nuclear, que é utilizada em menor quantidade. Nessa lógica, nós temos fontes renováveis e fontes não renováveis, tá? Fontes de energias renováveis, ou seja, são aquelas, tá, que estão continuamente, né, se renovando na natureza, sendo inesgotáveis, nunca acabam. Já as não renováveis, essas suas reservas se esgotam, beleza? Afinal de contas, não temos mais dinossauros que possam um dia vir a morrer, formar cemitérios de dinossauros e se transformar daqui a milhões de anos em petróleo novamente. Essas são as chamadas energias não renováveis, ou seja, elas irão acabar de acordo aí com o ritmo de consumo que o ser humano obtiver delas, né? Aqui nós temos, por exemplo, a energia solar. O sol, né? A energia que vem do sol, ela é chamada de energia solar. Então, assim, o calor ele é utilizado, tá certo? Na verdade, absorvido por coletores solares, tá? Que, é claro, é uma energia cara, ela não é tão viável, mas já está bastante difundida no Brasil, tá? Mas a mais utilizada é a energia hidrelétrica, beleza? Esses painéis fotovoltaicos é muito comum a gente encontrar, principalmente não tem essas lombadas eletrônicas que o Paulo Câmara mandou espalhar, né, pelas ruas aqui de Pernambuco. Percebam que em cada postezinho daquele tem uma placa fotovoltaica, energia solar. Eles não utilizam mais a energia elétrica, é a energia solar que é utilizada. Também tem a energia que vem do vento, né? Que seria a energia eólica, também muito utilizada principalmente nos litorais, muito comum a gente ver, né, no litoral da Paraíba, ali na região do Ceará, é muito comum a gente encontrar torres eólicas, tá certo? E aqui na região pernambucana a gente encontra lá acima, nas áreas mais altas do Planalto da Borborema. Ainda é uma energia cara, pouco acessível, mas já está se espalhando e difundindo-se aí no Brasil, tá certo? Temos também, né, a energia que vem da água dos rios. Já falei o porquê não da água do mar, tá certo? Porque a água do mar possui grande quantidade de sais minerais que vai danificar o material, tá certo? Não produz correntes elétricas. Já a energia que vem, já a água que vem dos rios, essas conseguem aí produzir uma energia que é uma energia limpa, não deixa de ser. Ela tem o seu processo de degradação, graças aí à questão do aquecimento das águas, represamento das águas e esfriamento dos rios, tem tudo isso aí, mas é a mais utilizada no Brasil, tá? Uma outra energia que é muito utilizada é a biomassa. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar bastante, principalmente para alimentar os automóveis, que seria o etanol. O etanol ele é produzido, tá certo,
através de monocotiledôneas, que são plantas como a cana-de-açúcar, como a própria plantinha do milho, tá certo? É extraído etanol e é alimentado, né? E alimenta automóveis e tal. É claro que não tem uma queima, uma combustão tão potente, tão potencializada, tá? Quanto petróleo, que não é renovável. Mas a biomassa seria algo a ser de fato pensado. Tem um teor de combustão menor, mas também é bem menos degradante, bem menos poluente, tá certo? Vamos ter, né, os geysers. Professora, o que seriam os geysers, né? Geysers seria uma fumacinha que vem do interior da Terra, tá? Seria isso, seria no interior da Terra é produzido vários gases, vocês bem sabem que tem um manto, tá? E as placas tectônicas, elas formam o que? Rachaduras. Então, por essas rachaduras sai um vapor muito quente. Esses vapores, tá certo? São chamados de geysers. E alguns países utilizam esse fenômeno natural para a produção de energia, para produzir eletricidade. Uma outra produção de eletricidade seria o movimento das marés, tá certo? Que acaba canalizando a energia, beleza, para claro, não é muito utilizada principalmente nas áreas litorâneas, mas aqui no Brasil não, tá certo? Eles movem alguns moinhos, né, principalmente de madeira e tal, movem alguns moinhos e com esse movimento circular eles acabam produzindo aí eletricidade, certo? Agora nós temos as chamadas fontes de energias não renováveis, ou seja, essas se acabarem, tchau pro louro, tá? Não tem novamente. Isso por quê? Porque elas levam cerca de milhões de anos para ser produzidas. Elas são minérios, combustíveis fósseis, são minérios que foram produzidos no interior da Terra ao longo de milhões de anos, tá? Então, para que elas sejam produzidas novamente, leva-se muito tempo, um tempo que não é um tempo humano, tá? Essas formas de energia são combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão mineral, como eu já havia dito para vocês. O petróleo advém, né, da morte de grandes animais, como os dinossauros. O carvão mineral da morte, entre aspas, de grandes árvores, né? Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis produzidos em centrais térmicas, tá? A partir de calor liberado pela queima, pela combustão, utilizados para moverem aí turbinas das centrais, das indústrias, né? Para a produção de gasolina, por exemplo, mover os automóveis, enfim, tá certo? Uma outra forma de combustível não renovável, veja, é mais um minério, seria o urânio, que também produz energia elétrica, mas não é tão utilizado porque nele vai ser encontrado, tá, energias nucleares. Então, assim, ele não é um produto muito comum no solo, tá certo? É muito raro ser encontrado e, é claro, vai ter uma função aí específica, tá, senhores? No livro de vocês vão encontrar essa evolução, é claro que de uma forma assim um pouco mais extensa, um pouco mais detalhada. No Brasil, né, nós temos aí a Eletrobras, que vai ser uma indústria, né, que vai ser responsável por produção e canalização da energia no Brasil, que vai ser extremamente importante, até porque a energia hidrelétrica não era algo acessível a toda a população, só com o passar do tempo, onde o Estado, né, acaba comprando parte, e empresas privadas compram uma outra parte da empresa, acaba aí meio que disponibilizando o acesso à energia elétrica às pessoas, à população brasileira. E por incrível que pareça, acreditem se quiser, mas ainda há pessoas que não dispõem aí desse serviço básico caro. Caro por quê, professora? Porque é um serviço oferecido por empresas privadas, tá certo? Isso torna o serviço um pouco melhor em termos de qualidade, mas aí um pouco mais caro
também, tá certo? Nesse sentido, como nós vimos que a energia mais utilizada no Brasil, o Brasil tem um pouquinho de cada uma, mas no Brasil a mais utilizada são as usinas hidrelétricas. Elas irão causar alguns danos, tá certo? Irão causar aí algumas degradações, beleza? E é claro que são utilizadas as usinas hidrelétricas principalmente nos maiores rios, nos rios principais espalhados pelo Brasil, já que a energia hidrelétrica ela é movida através da força das águas dos rios, tá certo? Também vai haver aí a questão das termoelétricas, né? Ou seja, as regiões onde se produz energia advindo, né, de combustíveis fósseis, de gás natural, de biomassa, são as chamadas termoelétricas. É pouco utilizado no Brasil, não tem muita adesão, isso porque são energias ainda pouco acessíveis à população, tá certo? Espero que os senhores tenham compreendido um pouquinho, né? Eu acho que ficou bem fácil essa questão das energias renováveis e não renováveis, tá certo? Nosso próximo vídeo de geografia será já uma revisão para verificação de aprendizagem, tá? Onde eu irei descrever direitinho quais são os assuntos que irão aí cair na verificação. Enquanto isso, eu vou deixar uma atividade para vocês do próprio livro, tá certo? Para que vocês possam aí exercitar esse conteúdo. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, 7º ano.